Adicionar um convidado. Tá que eu adiciono? Entendeu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, vamos chegando. Boa noite. Boa noite, são exatamente 20 horas. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para nós, aqui do Programa de Melhoramento Genético de Soja da UFO. Eu sou a professora Ana Paula Oliveira Nogueira, sou geneticista e melhorista de plantas e trabalho aqui na Universidade Federal de Uberlândia desde o ano de 2011. Nós estamos aí trabalhando com a cultura da soja desde o ano de 2005, quando nós iniciamos a pós-graduação em genética e melhoramento de plantas na Universidade Federal de Viçosa. Então, hoje é um dia muito especial que nós estamos iniciando a temporada de lives aqui pelo Instagram do Programa de Melhoramento Genético de Soja da UFO. E para abrir com chave de ouro, nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito, o professor, doutor Tuneu Sediama. Professor Tuneu, só um instante, gostaria de convidá-lo para entrar aí conosco. Só um instante. Joseph, por favor, vê se você consegue logar com o professor Tuneu. Professor Tuneu. Só um instante, estou tentando conectar aqui com o professor Tuneu. Só um instante. Faz contato ali, por favor. Desde já quero agradecer a participação de todos que estão entrando conosco na live. Estou aguardando a entrada do professor Tuneu. Não sei se houve alguma instabilidade na internet, me parece que Viçosa estava chovendo. Boa Boa noite, noite. Ana Paula, doutora Ana Paula, tudo bem? Boa noite. Eu estava aqui É, com eu certa tô... dificuldade com a tecnologia, mas agora deu certo. Viu, doutora Ana Paula? Eu sou calouro nessa parte de informática, mas você diz assim, eu sou muito teimoso e gosto de aprender.
Está sem áudio. Professor Tuneu ficou sem áudio. Satisfação muito grande. Está dando para você ouvir direitinho? Professor Tuneu, cortou, então, como eu havia começado, eu não tinha percebido que o senhor não tinha entrado, nós estávamos aqui fazendo a introdução, que nós estamos aqui, então, na Universidade Federal de Uberlândia, e hoje é um dia muito especial para nós, que nós iniciamos Isso. aí uma temporada de lives pelo Programa de Melhoramento Genético de Soja, e eu estava aqui, né, comentando que eu iniciei, né, a minha jornada aí no melhoramento de plantas quando eu comecei a pós-graduação, sob a sua orientação aí na Universidade Federal de Foi uma Soja, satisfação onde muito grande. eu tive uma grande oportunidade, então aí foi o meu início, né? E nós ingressamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia em 2011 e nós continuamos aí trabalhando com essa cultura, com melhoramento, né? Com a formação de novos recursos humanos. Então, abrindo agora, né, a temporada de lives pelo Programa de Melhoramento de Soja, eu estou muito feliz. A nossa equipe do Programa de Melhoramento de Soja também está muito feliz de ter essa oportunidade de abrir com chave de ouro a nossa temporada de lives. Então, eu estava aqui fazendo a apresentação, né? O professor Tuneu, professor doutor Tuneu, é engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e PhD e pós-doutor pela Universidade de Purdue. Professor Tuneu foi, né, e é um grande pioneiro aí no desenvolvimento de novas cultivares de soja, novas variedades de soja para o cerrado brasileiro. Então, foi responsável aí pelas primeiras variedades, né, para o cerrado, região de grande importância para a produção brasileira de soja. Professor Tuneu, seja bem-vindo, é uma honra e satisfação tê-lo conosco. Ok, para mim também, doutora Ana Paula, satisfação é maior ainda. Eu sempre falo para todo mundo que está ouvindo, boa noite para vocês, e que ouvir outras pessoas, aprender junto, como foi o seu caso, e muitos outros colegas nossos, foi uma grande satisfação. E para mim, quando falaram assim, tem uma equipe que está trabalhando comigo, aposentei já faz 10, 12 anos, criei um programa próprio de melhoramento, trabalho com consultoria, eles falaram, vamos fazer um trabalho diferente, atender mais de perto os produtores, professores, cientistas, colegas, amigos, assim por diante. Então, nós criamos essas lives e nós pretendemos, em outras oportunidades, falar sobre outros assuntos, doutora Ana Paula. É um prazer muito Pois é, grande. o prazer é todo nosso também. Então, hoje, nessa live de hoje, o tema, né, que nós vamos dialogar é sobre o melhoramento da soja para produtividade, adaptabilidade e estabilidade no cerrado. Então, a soja é, sem dúvida, uma cultura de grande sucesso no Brasil, uma cultura de origem asiática, que foi introduzida pela primeira vez aí no estado da Bahia, local onde não se adaptou inicialmente. Posteriormente, né, foi introduzido na região sul do Brasil, onde teve uma melhor adaptação, e graças a todo o investimento em pesquisa, em melhoramento genético, o Brasil se tornou aí esse grande produtor e exportador de soja. A soja é uma commodity, né, de grande relevância para o cenário agrícola e o cenário econômico do nosso país. E nós sabemos que toda essa produção, hoje no Brasil, que vai desde a região sul até a região norte e nordeste do país, não seria possível se não houvesse pessoas trabalhando, desenvolvendo pesquisas, e sem sombra de dúvida, né, o melhoramento genético teve grande contribuição, grande papel nesse avanço da soja por todo o território nacional. E diante de toda essa produção em região brasileira, nós sabemos que boa parte da produção da soja brasileira se dá em áreas de regiões do bioma cerrado. Exatamente. Então, professor Tuneu, Exatamente. o que o senhor poderia, né, nos falar em relação ao melhoramento genético,
quais foram os principais desafios no desenvolvimento de variedades de soja de alto potencial produtivo para a região do Cerrado? Ok. O Cerrado será o grande desafio para nós. E é também o futuro espaço que nós temos para a produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. Então, veja bem, como você explicou, a soja na Bahia, inicialmente, não teve sucesso e começou do sul. Até que final da década de 60, tinha um projeto da Universidade Federal de Viçosa, com o projeto Purdue University, quer dizer, ou seja, com a Universidade Purdue dos Estados Unidos, e que eles acreditavam na introdução da soja em Cerrado. Aí eu sempre tenho que falar do trabalho do Dr. Romeu Afonso Ozaquil, que estudou junto com o Dr. Hartwig, e eu que tive a oportunidade de conhecer todos esses grandes cientistas americanos, e trouxe para o Brasil a tecnologia do período juvenil longo. E naquela época, a Universidade Federal de Viçosa já havia feito hibridações com material genético para expandir para o Cerrado. Só que não havia condições, recursos financeiros, assim por diante. Mas, na verdade, 3 foram grandes desafios para que a soja chegasse para o Cerrado. Primeiro, é que todo mundo conhece, nós chamamos de tropicalização da soja. O que seria essa tropicalização? Será a introdução de recursos genéticos na planta de período juvenil curto, que a soja é uma planta de dias curtos, mas que a indução floral ocorre muito cedo, nós chamamos de período juvenil curto, que foi então a introdução do gene para período juvenil longo, que ela floresceria, ou seja, a indução floral ocorreria mais tarde. Então, esse deu o nome de tropicalização, que foi realmente o grande passo, o avanço da tropicalização da soja e foi para o Cerrado. Mas veja bem, com o passar do tempo, o que está acontecendo hoje? É necessário ter uma variedade mais precoce, produtiva. Então, essa precocidade só foi possível com uma introdução de umas plantas, mais especificamente da Argentina e dos Estados Unidos, que, ao serem hibridados com as variedades tropicalizadas, isso que eu quero que fique bem claro, nós demos um nome que, por enquanto, eu estou chamando de introgressão genética. O que seria isso? Na verdade, o termo introgressão seria como se você pegasse o gene de uma espécie e passasse para outra. Mas também pode ser usado num caso de um retrocruzamento intensivo, de tal forma que grandes proporções do gene de uma espécie passe para o outro em segmentos contínuos, não apenas um alelo. Então, a esse termo que aconteceu, de você ter uma soja do sul, do hemisfério sul, Argentina, e dos Estados Unidos, cruzando com a soja já adaptada na região tropical, que seria o Cerrado, mais do norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul para o norte, criou-se uma soja totalmente diferente. Inclusive, se eu fosse professor, né, estaria estudando exatamente qual a razão dessa soja atual ser diferente da soja tropicalizada. Você mesmo, doutora Ana Paula, deve ter reparado que quando você trabalha com esse material genético novo, que é uma hibridação, autofecundação e variedades indeterminadas, precoces, com a redução de 30 dias, aumentou ainda a média do portfólio brasileiro em 5 sacos por hectare, e em algumas regiões até 10. Isso, no passado, era impossível e nós não aceitávamos essa teoria. E hoje foi possível, mas graças à introgressão genética. Mas como é que é essa planta? É uma planta período juvenil intermediário, não é longo tanto quanto o período juvenil longo. E tem uma grande vantagem, que ela começa a florescer cedo, mas não cessa a indução floral, modificação da parte reprodutiva cedo. Ela floresce por mais tempo do que o normal e consegue atingir uma altura 60, 70, 80 centímetros. E isso foi o grande sucesso. Na última aula do meu curso, que muitos já registraram,
que é a soleicultura corporativa, eu vou explicar com mais detalhe também, doutora Ana Paula. Mais para frente, nós podemos dar um live mais para pós-graduação, professores que trabalham com soja, pessoal de trabalho de melhoramento no Brasil, assim, trocar ideias. Né? Esse que é o nosso objetivo principal da live de hoje. Porque quanto mais nós trocamos ideias, nós aprendemos. Então, a primeira parte, tropicalização. Segunda, introgressão. E a terceira é o equipamento moderno. Não seria possível, nessa velocidade, expandir soja para o cerrado em uma variabilidade muito grande de muitos fatores que nós vamos comentar, provavelmente, nas perguntas seguintes, porque adaptabilidade, estabilidade, produtividade. Esses equipamentos vieram permitir uma velocidade muito maior do que apenas o homem estar olhando planta por planta. Então, esses três fatores que permitiu encontrar soja altamente produtiva. Bahia, por exemplo, já passou de 100 sacos por hectare em condições de produtor. Isso, né, doutora Ana Paula, você falou que era impossível no século anterior, não é isso? Ok. Pois é, então a soja, essa tropicalização da soja, juntamente aí com o desenvolvimento de tecnologias de produção, foi um grande impulso, né? Isso. E que A levou chave do o sucesso. Brasil, a chave do sucesso, levou o Brasil como maior produtor e exportador, né, mundial de soja. Certo? Então, nós sabemos que o melhoramento genético tem um papel fundamental nisso. Se nós pegarmos lá as primeiras cultivares, as primeiras plantas, o potencial produtivo era bem baixo, né? E Muito isso baixo. houve um incremento ao longo dos anos, tanto em área plantada, nós tivemos uma evolução em produtividade de grãos. No entanto, né, nós ainda podemos melhorar, Sem né? dúvida Podemos avançar em nenhuma. termos de produtividade de grãos. Eu estava olhando agora a última colocação da previsão da safra aí de 2023, 2024, onde que estima-se que a produtividade média está em torno ali de 3.500 quilos por hectare. E nós sabemos que que a soja tem potencial genético para superar essa produção. Isso dá em torno, Sem né, de dúvida nenhuma. produtividade média de 60 sacos por hectare. Então, junto com o melhorar, nós temos, então, talvez dois caminhos para a gente alavancar a produção de soja nacional. Um é por meio do melhoramento Exatamente. genético e outro por meio das condições de cultivo. Mas falando especificamente do melhoramento Certo. genético, como o senhor, né, poderia, nos explicar como que a gente melhorista, dentro de um processo seletivo, de um programa de melhoramento de soja, quais caracteres seriam prioritários para nós identificarmos variedades produtivas que têm ainda ampla adaptação e alta produtividade de grãos? Ok. Nós sabemos hoje que o Cerrado, bem como a região sul, mas o Cerrado, que nós estamos trabalhando mais com frequência, parece, veja bem, que é um solo uniforme, e não é. Até eu tinha um conceito dos latossolos, de textura média para mais arenosa, então que se o terreno fosse plano, mecanizável, seria fácil avaliar a variedade de soja e ter uma produtividade elevada. Mas não é. Veja bem aqui, ó. Nós tivemos aqui uma dificuldade muito grande que foi vencida e que cada etapa do melhoramento, nós já estamos na terceira geração de melhoramento de soja, nós temos que vencer esses complexos, ó, como que eu listei aqui. Acidez do solo, alumínio e manganês, raiz profunda, resistência ao camamento, alta taxa fotossintética, baixo ponto de compensação, tolerante ao estresse hídrico, alta capacidade de fixação simbiótica, utilização eficiente macro-micronutrientes e hoje regulador de crescimento. Então, veja bem, para nós termos um programa forte de melhoramento de soja, nós temos que entender o nosso ecossistema. As teorias, a genética, a biotecnologia,
as tecnologias modernas de transgenias, tudo isso aí, doutora Ana Paula, vai apenas ajudar, contribuir, facilitar, permitir que o que nós pensamos passe para a planta. Mas o primeiro passo teria que ser entender esse complexo que nós estamos passando pelo Cerrado. Ele é muito diferente do que eu achava. E eu tenho a crença, ou seja, muitas das pessoas que eu converso, com os produtores, agrônomos, eles falam que não, aqui é tudo uniforme, terreno plano, você pode plantar 20, 30 fileiras de uma vez só. Pode, tem máquina, tem equipamento, tem variedade. Mas não se pode extrapolar esse raciocínio para todos os ambientes. Ou seja, nós temos sim um complexo solo, micro-organismo, planta, nutrição, ambiente, complexo e complexo mesmo. Mas aos poucos vamos resolvendo, né, doutora Ana Paula? É isso aí, né? Pois é, e além disso, professor Tuneu, é o hábito, tá? Sempre professor Tuneu, né? Foi meu orientador, meu mestre. Então, pensa, assim, nós da pesquisa, do melhoramento, nós temos uma responsabilidade muito grande em trazer soluções para o produtor, né? Eu falo que o Exatamente. programa de melhoramento é uma responsabilidade de trazer soluções para os nossos clientes. E o nosso primeiro cliente é o produtor, né? Porque é o Exatamente. produtor que está ali passando os desafios no campo, superando os gargalos de ordem biótica e abiótica. E, felizmente ou infelizmente, aí vai depender do ponto de vista, nós sabemos que a produtividade de grãos, por exemplo, o alto potencial produtivo, vai depender muito daquela interação que os genótipos, os cultivares, as variedades faz com o ambiente, né? E, especialmente para a produção de grãos, a interação ela é sempre presente. Então, nesse contexto, pensando numa soja para o cerrado, nós temos, se nós pegarmos o cerrado, nós temos várias regiões, vários estados com características climáticas, características do solo, seja do ponto físico, químico, biológico falando, bastante distinto, né? Que são regiões, é um país tropical, né? Com condições bastante distintas. Nesse contexto, seria possível, né, há a possibilidade de explorarmos interações positivas entre as linhagens que nós desenvolvemos no melhoramento genético e os ambientes de cultivo para a recomendação de variedades regionalizadas dentro do cerrado? Ok. Veja bem, isso é uma complexidade muito grande. Se nós compararmos muitas espécies animais, vegetais, a soja ela está no meio em relação ao número de genes que estão governando para um determinado objetivo. Mas veja bem, existe uma interação e correlações. E essa interação é muito grande. Se não fossem as interações, na verdade, nós não teríamos a chamada evolução. Porque graças às interações do ambiente, planta, micro-organismo, dos fatores, você falou muito bem, bióticos e abióticos, não haveria mudanças dos genes, da frequência alélica, dominância, recessividade e assim por diante. Então, graças a essas interações que podem ser e são observadas com grande frequência, mas as correlações de determinados caracteres fenotípicos da soja, é possível fazer um progresso muito grande de melhoramento. Hoje, eu tenho ouvido falar que, em razão das agricultura de precisão, inteligência artificial, assim por diante, que sobrevoando um drone numa área de melhoramento de 50 mil genótipos, por exemplo, com fileirinha de 2, 5 metros de comprimento, é possível selecionar para produtividade, acalmamento, etc. Está certo, não tem dúvida nenhuma. Facilita, diminui o tempo, tudo é verdadeiro. Mas, veja bem, se nós chegarmos na lavoura e conseguirmos identificar fatos que normalmente não se encontram,
Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estive este ano em Sorriso. Sorriso. Aí, de repente, observei uma planta anã. Eu sabia desse genótipo chamado dwarfness, né, ananismo. Sabia. Mas não o nanismo diferenciado de uma introdução. Era uma empresa internacional, eu vou omitir o nome por respeito. Eles me convidaram, Tuneu, você pode vir aqui? Eu falei, cara, nós passamos ali quase uma semana rodando, olhando, e estava em Sorriso. E essa planta é extremamente interessante. Internódios curtos, muitas vagens por internódio, número de semente 2 a 3, 3,5, PMS grande e muitas vagens por planta de uma planta anã. Então, veja bem, se cruzássemos, né, essas plantas, introduzidas, ela veio do Oriente, que é cultivada lá, não é mais aquela espécie ancestral ussuriense, assim por não, não é. Ela é cultivada, mas não no Brasil. Com essa variedade tropicalizada e mais ainda com essa que eu estou chamando de interrogação, viu, doutora Ana Paula? Eu acho que 100, 150 sacos é pouco, é pouco. Então, essas interações genotípico, fenotípico, observações, né? Um drone, desculpe quem trabalha com agricultura de precisão. Eu tenho um capítulo num livro, não sei se a Ana Paula deve ter também, sobre esse livro que chama Diagnose de Soja. Você tem, não tem, Ana Paula? Pois é, está Sim, saindo, tem. graças a Deus está saindo, tá? Lá eu escrevi um capítulo sobre agricultura de precisão. Mas essa agricultura de precisão, isso não estou dizendo que não é importante. É, está facilitando, ajuda. Não é como se fosse o olho humano. Como é que um drone, agricultura inteligente artificial, vai passar numa lavoura, num campo de melhoramento, e vê uma planta de soja que é diferente de tudo? Não é isso? Ela reconhece pontos favoráveis, mas não vai falar, Toneu, eu encontrei uma planta que é diferente que você não havia falado. Isso só nós, né, Ana Paula? Então, existem essas interações, essas correlações fenotípicas e genotípicas que a mente humana é capaz de observar, ela vai favorecer e muito, vem favorecendo, está favorecendo e vai ajudar no futuro. Ok. Então, a gente pode dizer que, embora nós tenhamos avanços aí em todas as áreas, né? Porque o melhoramento hoje, ele faz uma interface aí com várias áreas do conhecimento, não tem como, né? E apesar de todos esses avanços que nós tivemos em todas as áreas, ainda a importância do papel do melhorista. É isso? Eu não tenho A dúvida pessoa nenhuma. que realmente É, praticamente conversa com a soja, o quanto exato. é importante, né? É o melhoramento como arte, que é o papel do melhorista no campo. Isso aí é muito importante para o contínuo, né, desenvolvimento do melhoramento genético. E Certo. nessa lógica ainda, professor Tuneu, dentro do programa de melhoramento, nós sabemos que nós temos várias etapas, desde a definição dos objetivos, da área de atuação desse programa de melhoramento, definição dos parentais, hibridação, ou seja, são várias etapas até a gente chegar numa nova linha pura, uma nova variedade de soja competitiva e que traz solução para o produtor, né, que está ali no campo fazendo o cultivo daquela soja. Aí, pensando neste processo, como que nós, do melhoramento, podemos, então, identificar os locais de teste para que sejamos mais assertivos na caracterização da adaptabilidade e estabilidade produtiva? Porque nós sabemos que as condições ambientais são muito irregular. Às vezes, um ano está tudo Exatamente. ótimo, né? De repente, no ano que vem, nós enfrentamos desafios que neste ano nós não passamos, como ocorreu neste ano, altas temperaturas, não é isso? Então, deu uma certa Exatamente. bagunçada no calendário de semeadura em algumas regiões, enfim. Como que nós, do programa de melhoramento, então, podemos escolher esses locais de teste para que a gente seja mais assertivo na caracterização? Ok. Em primeiro lugar, nós temos que obedecer às normas estabelecidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que ele chama regiões edafoclimáticas. Nessas regiões, a altitude, tipo de solo, pouca variabilidade fotossintética, assim por diante, chuva, né?
Então, é um conjunto de locais homogêneos, representativos de uma determinada região. Mas veja bem, isso aí é o básico. Então, se nós queremos evoluir, eu sempre falo isso aí. Muita gente não concorda comigo, viu, Ana Paula? Mas não tem importância. A gente não precisa preocupar com os outros. Você tem que ser você mesmo. Então, eu vejo bem, para a gente progredir, não pode fazer sempre a mesma coisa. Não pode seguir apenas as normas. Lógico que não estou dizendo que devemos violar uma norma. Não tem nada a ver, nada a ver. Então vamos ver, nós estamos falando aqui de escolher um ambiente adequado para que essas plantas selecionadas possam ter uma ampla adaptabilidade, estabilidade, logicamente você entende bem estatística, previsibilidade com alto rendimento, tá certo? Então, seguindo a norma. Agora é que vem, se nós conseguirmos enxergar um pouquinho para frente, coisas diferentes, que é a chave de sucesso. E nessa parte de enxergar diferente, eu escrevi aqui, ó, que hoje tem as tecnologias de informática. Então, nós, sentado aqui dentro de casa, eu posso saber o que está acontecendo no mundo. Posso conversar com a doutora Ana Paula, veja bem, doutora Paula, quem é que imaginava que nós um dia pudéssemos falar online, né? Isso não existia até há pouco tempo. E além de tudo isso, nós temos recursos humanos altamente qualificados, equipamentos, acabamos de falar aí, agricultura de precisão, as condições do solo, do nutriente, clima da região, muito bem conhecidos. Então, veja bem, se nós conseguirmos fazer o que o Ministério da Agricultura recomenda, ou seja, avaliar soja dentro da região edafoclimática, corretíssimo, para poder indicar para os outros. Está 100%. Eu, por exemplo, fiz parte mais de 20 anos do Ministério da Agricultura como representante das universidades brasileiras como responsável pela pesquisa e melhoramento de soja. Então, eu conheço muito bem como é que funciona o Ministério da Agricultura e eles estão certos. Só que, para ser um melhorista, para ter um programa diferente, nós temos que estar com o produtor. E para estarmos com o produtor, nós temos que entender o produtor. Aí ele vai dizer para você, olha, eu encontrei uma mancha dentro da minha propriedade que está produzindo muito. Por outro lado, tem outra mancha que não está produzindo. Então, ele é um empresário pequeno, digamos 5 mil, 10 mil hectares. Eu tenho dado consultoria até para 50 mil hectares, 30, 40 mil, são vários que eu conheço aqui no Brasil, né? Mas veja bem, então se você passar 1 ou 2, 3 dias numa propriedade, uma única propriedade, uma única região do Cerrado, e começar a observar detalhes, dentro daquela própria empresa, você pode sim criar novos conceitos, novos métodos de avaliação e selecionar tipos genéticos distintos. É o que falta para nós. Nós não estamos conversar, entender, para descobrir algo novo. E é exatamente esse ponto que nós temos que trabalhar no melhoramento de plantas. Descobrir, identificar, conversar e realizar tecnologias diferentes. Aí nós vamos ser diferentes. Concorda, doutora Paula? É verdade, é verdade. Bom, nesse conceito, pensando aí que o ambiente tem papel fundamental para produtividade, né, para estabilidade, como que os fatores climáticos e as variações entre safras e entre épocas de semeadura podem interferir, então,
no processo seletivo e na recomendação de variedade de soja para o Cerrado. Ok. Veja bem, ó. Dentro de um próprio local. Vamos conversar sobre Bahia. Bahia, do sul ao norte, o número de horas de luz é diferente. A Bahia, do leste, exatamente, do leste para o oeste, a distribuição de chuvas, tipo de solo é diferente. E outra coisa, à medida que você vai do sul da Bahia em divisa ao Piauí, que eu conheço, passei muitas vezes de carro e de avião, você vai perceber que o número de horas de luz diminui. Então, você pega uma macro-região edafoclimática dentro da Bahia. Aí, consequentemente, nós temos, indo para o norte, número de horas menor. E como que você vai fazer para a soja produzir igual? É praticamente impossível, porque a taxa fotossintética líquida das plantas de soja, ela tem uma certa margem de eficiência. Isso todos nós sabemos. Então, para que a medida da Bahia vamos para o norte, a taxa fotossintética líquida com menor duração do período luminoso tem que ser maior. Uma das formas que tem, que hoje está acontecendo, doutora Ana Paula, é visualmente você pode selecionar plantas com baixo ponto de compensação. Então, vários trabalhos publicados no Brasil diz aí que índice de área foliar, ponto de compensação, são dois fatores limitantes para selecionar genótipo para uma região relativamente grande. Nós estamos falando aí de Bahia, Piauí, sul do Pará, Tocantins, assim por diante. Então, se nós conseguirmos visualizar, medir, observar, primeiro, visualmente, ou apenas para quem não conhece tanta soja igual nós, Ana Paula, quando tropicalizou a soja, o que aconteceu? Ela induzia a floração 5, 6, 7, 8, 9 folhas trifolioladas. Florescia com quanto? O doutor Romeu, que eu sempre falava, a tonel tem que ser no mínimo 42 a 45 para que ela tenha uma certa altura. Mas muitas consequências, 60 dias. O que acontecia depois? Demorava para formar vagem, as folhas baixeiras caíam e a soja era chamada de caneluda. Veja bem o que aconteceu com essa introjeição genética entre aspas. As plantas de soja indeterminadas têm as vagens próximas do solo. Elas têm uma alta resistência a acamamento. E veja bem, doutora Paula, eu passei essa informação para muitos, o aumento da população. Nem sempre é tão eficiente, tanto quanto a distribuição do arranjo espacial. Hoje, doutora Ana Paula, mudou esse conceito. É muito mais fácil, pensa bem, uma soja que tolera sombreamento, ou seja, o número de horas de luz menor, dias nublados, com disponibilidade de água e nutrientes, baixo ponto de compensação, ou seja, a eficiência fotossintética elevada, formando vagem de baixo até em cima, e você pode, ao invés de esperar compensar as falhas que ocorrem, simples, dupla, tripla, assim por diante, compensar o aumento da produtividade, você nem imagina, pelo aumento do número de plantas por área. Agora, isso, Ana Paula, viu, doutora Ana Paula, não passava pela minha cabeça. Quando o primeiro trabalho cerrado, 99,5 sacos por hectare, feito pela Universidade Federal de Viçosa, perto da sua terra lá de Goiás, em Capinápolis, pertinho lá de você nasceu, né, Ana Paula, nessa sua região, 100 sacos por hectare, mas de que forma, Tonel? Distribuindo nas plantas que ramificassem, aproveitasse mais a energia solar. Hoje não, doutora Ana Paula. Essas novas variedades, novos genótipos, hoje é um dia mais para frente, nós vamos fazer umas lives, nós vamos informar tudo isso aí, bater um papo com os melhoristas, que nós que somos professores, pesquisadores, doutora Ana Paula, tem que passar isso para pós-graduação, doutorado. As novas variedades são diferentes. Então, graças a essa modificação fenotípica, genotípica, fisiológica, adaptando a um novo ambiente, que foi um sucesso,
está sendo sucesso, e com a transgenia, eu sempre falo, vai mudar muito mais ainda. E eu escrevi um monte de outras coisas aqui, mas eu acho que eu falei em outra linguagem mais do que o suficiente, por causa do nosso tempo aqui no bate-papo, né, doutora Paula? Sim, sim. Professor Tuneu, resumindo, né? Há muito o que ser feito, há muito ainda da gente trabalhar em fazer Exatamente. pesquisa e há espaço, Para né? Há espaço todo mundo. nesse para todos Para nesse todo. país que nós estamos aí, né? Com grande diversidade da climática. Então, nós temos que potencializar as interações e quem vai, né, lucrar com isso é o Brasil, é o produtor, né, que está no dia a dia no campo, que precisa da Isso. informação com maior celeridade, precisa de genótipos adaptados para cada região. Né? Isso é um desafio para o programa de melhoramento e Exatamente. também para a parte fitotécnica da cultura, que é muito importante Muito importante. Tem que ter também. um grupo. Um grupo assim acompanhado eu acompanho as projeções de produtividade, né? E vi aí que nós temos potencial para aumentar a produtividade. Média nacional em torno aí de 60 sacas por hectare, nós vimos aí que ficou estagnada algumas safras, e a gente sabe que tem recordes, né, de produtividades muito maiores, e gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa sojicultura proativa, né, que se refere a aumentar a produtividade em média nacional em 25% ou mais. O senhor poderia falar um pouco para nós o que seria essa sojicultura proativa? Ok. É um curso, né? Teve uma masterclass, se vai ter novas Exatamente. turmas, como que está? Exatamente. Veja bem, doutora Ana Paula. Está comprovado no Brasil 150 sacos por hectare, lá na Bahia mais de 100, Mato Grosso mais de 100, assim por diante. O ano passado, o ano 22, 23, quantos e muitos produtores no Comitê Estratégico Soja Brasil, dados oficiais acima de 100 sacos. É comum, e ouço, tem cursos online que diz 100 sacos por hectare. Tranquilo, tranquilo. Tem curso online, 75 sacos por hectare para abertura de cerrado. Tranquilo, tranquilo. Mas então por que a média nacional de 60? Se nós temos um potencial genético, tem tecnologia, tem ambiente, tem o nutriente, tem a parte biológica, a biótica, você colocou isso muito bem, tudo. Mas por que a média anual de crescimento da soja no Brasil, pelo melhoramento técnicos culturais, vai de 30 a 50 quilos por ano? Então, aí nós fizemos um levantamento e identificamos alguns problemas chaves, que seriam aqueles comuns e aqueles específicos. Então, com o tempo que eu cresci no Brasil, aprendendo, viu, doutora Ana Paula, com vocês, eu não aprendi, sabe? Eu aprendi com vocês, conversando com vocês no gabinete, as teses, os trabalhos, conversando com os produtores, com os agrônomos, com consultores, com os técnicos. Aprendi que é o seguinte: se nós usarmos o meio de comunicação, que é extremamente rápido hoje, os conhecimentos que nós temos hoje, estudar problemas junto com o produtor, 25% de aumento médio nacional é altamente possível, ou mais. Então, o que significa isso? Nesse curso Soja de Cultura Proativa, nós estamos passando uma tecnologia em 3 modos, 3 tópicos. Primeiro, qual é o problema que está tendo? Para cada caso é um caso. Segundo, de cada problema que vocês estão tendo, o que se tem de conhecer até hoje? Segundo passo. E no terceiro passo, como resolver. Então, na verdade, doutora Ana Paula, você que tem doutorado, é professora, etc., está entendendo bem que para o futuro nós não podemos trabalhar
com o que temos hoje para trás. Para o futuro, nós temos que trabalhar com o que nós sabemos hoje para que o que podemos fazer amanhã para melhorar. Então, essa sojicultura proativa vai ver o problema do produtor, saber o que ele está acontecendo com ele e resolver o problema. Então, veja bem, nós criamos 8 módulos e eu cheguei à conclusão que é pouco. Já nos próximos, já preencheu as vagas, tudo, então, mas ela vai voltar de novo para quem ainda não assistiu, que vale a pena, é o básico, né? O módulo, digamos, o primeiro curso agora, a sojicultura corporativa, é o básico. Futuramente nós vamos desdobrar, porque o agricultor hoje, que na verdade é o quê? Engenheiro agrônomo, técnico agrícola, professor, consultor, o próprio produtor que tem 5, 10, 20, 30 anos de experiência, não é isso? Ele sabe muito, segue direitinho as normas, tem os equipamentos, tem os drones, tem um avião que vai numa fazenda na outra, tem comunicação nacional, internacional, tem uma rede de transporte, etc., exportação, importação, mas a produtividade média de uma fazenda dele é 60 sacos. Concorda, Paula? Então, aí que vem, nesses 8 módulos, explicam exatamente o primeiro passo. E já vamos criar outros cursos dessa agricultura proativa. Então, veja bem, resumindo, nós vamos na propriedade, vamos conhecer o que ele está fazendo, vamos ver se é a melhor forma, explicar para ele cada ponto favorável e desfavorável, e na geração do ano seguinte, ele vai fazer a implementação dos prováveis soluções de problema. No terceiro ano, doutora Ana Paula, você no dia que você me conhece muito bem, mas muitos produtores vão falar assim, Tonel, eu cheguei aqui a 30%, 40%, 50% de aumento. E isso significa que é uma coisa, para quem às vezes não está entendendo, uma economia nacional média de 10 milhões de hectares de abertura de cerrado. Então, esse é o nosso objetivo principal, fazer com que o Brasil cresça na qualidade, responsabilidade, produtividade, exportabilidade, conhecimento teórico e continuarmos sendo um exemplo para o país e para o mundo. Então, daí a razão, com o uso da tecnologia, conhecimento, e eu vou precisar de novos eventos como esse, para trocar ideia. Você me deu várias ideias já durante o nosso papo, para que nós possamos contribuir com o agricultor. Isso é importante, Bárbara. Tá certo? Então, para aqueles que não conseguiram matricular nesse curso, não se preocupe não, vamos abrir futuramente esse módulo que está encerrando e vamos criar novos modelos e vou convidar participantes para nós acelerarmos o desenvolvimento do Brasil. Ótimo, que excelente, professor. Basicamente, né, é fazer da soja e do melhoramento e do produtor de soja uma produção com sustentabilidade e Exatamente. responsabilidade econômica, porque o produtor, né, nós sabemos que já tem uma margem muitas vezes estreita. Se a gente aumenta a produtividade dele, a gente aumenta a margem dele, uma responsabilidade social e, acima de tudo, uma agricultura com responsabilidade ambiental, né, que é tão importante. Certo? Você economizar essa expansão rápida. Exatamente. Para o futuro, não, para a posteridade. Esse é o meu conceito do meu grupo, né? Que eu sei que você vai concordar comigo também. Excelente. Bom, nós tivemos aqui uma pergunta, professor Tuneu, da Michele Souza, que fez a seguinte pergunta, professor Tuneu, que como que o senhor poderia explicar o El Niño, né, o impacto sobre a produção da soja no Brasil? Poder fazer o favor de repetir uma palavra que eu não entendi? Poder explicar? Poderia explicar como o El Niño afeta a produção da soja no Brasil? Olha, afeta toda a América Latina praticamente. Muito mais numa determinada região do que na outra. É a diferença da temperatura média da água dos oceanos.
Então, isso faz com que a evapotranspiração, desculpa, a evaporação da água mude e a mudança climática ocorre num espaço de tempo muito curto. Então, aí, o principal meio seria, primeiro, eu sempre falo, conhecer o solo. Perfil do solo, fitotoxicidade, sistema microbiológico, desenvolvimento do sistema radicular, tudo que você imaginar, matéria orgânica, capacidade de retenção de água do solo, aí vem a parte superior, cobertura do solo, plantas com capacidade de tolerar perda de água que fecha o estômago mais rápido. Viu, doutora Ana Paula? Eu tenho observado isso aí, é interessante. No mesmo, assim, mesmo nas fazendas, que tem variedade diferente, tem só que está murchando e outra não está. Então a gente pensa, será que as que estão murchando, né? Quer dizer, a planta perde a turgidez, ela é mais sensível à falta de água? É, porque está perdendo turgidez. Mas está perdendo menos água por transpiração. Então nós temos que entender esse mecanismo fisiológico da planta para ela tolerar o estresse. Associado, então, o solo, tá certo? Matéria orgânica, profundidade radicular, capacidade de retenção de água, assim por diante, fitotoxicidade menor, cobertura do solo. Isso aí é fundamental. E a escolha adequada da variedade. Nós temos no Brasil hoje registrado, uns falam que é 3 mil, outros falam que é muito mais de 3 mil, plantando mesmo, eu acredito que deva ter próximo de 1.000 ou um pouquinho menos. Plantando mesmo, assim, 80%, 90% dos nossos 45, 48 milhões de hectares. E nós vamos observar que o agricultor planta o que tem. Tá certo, ele não vai plantar o que não tem. Mas, aos poucos, se ele conseguisse, lá na fazenda, identificar quais as variedades que toleram mais o estresse, seria o ponto de partida. Solo, cobertura e planta. Aí vem um arranjo espacial, época de semeadura, tratamento de semente, manejo de doença do solo, manejo de doença na semente, manejo de doença de planta. Nada, Paula, você sabe isso muito bem. Muito bom. Professor Tuneu, nós tivemos aqui, né, várias perguntas, algumas perguntas, eu estou aqui Eu estou olhando só só que eu vou preocupado com o fazer. tempo que vai fechar Tá, que programa. horas? Temos tempo aí? Tá, bom, só para a gente fechar, perguntar aqui sobre a produtividade, o Iosef perguntou sobre se já teve recordes de 200 sacos por hectare, né? Algumas fazendas dos Estados Unidos atingiram mais de 200 sacos por hectare. O senhor poderia falar rapidamente desses recordes aí que já foram Veja atingidos? bem, ó, os Estados Unidos, as condições climáticas, principalmente relacionado com o período luminoso maior, mesmo com a taxa fotossintética líquida igual, automaticamente a produtividade dos Estados Unidos é maior. Tá certo? Nós podemos explicar isso mais em detalhe. E desde a minha época, que eu fiz a tese de doutorado nos Estados Unidos, já havia mais de 100 sacos da própria minha tese. Mais de 100 sacos. E o Brasil nós estávamos caminhando aí para 20, 25 sacos, 30 do Cerrado. Mas veja bem, hoje descobriu-se que essa interação da parte de solo, planta, veja bem, doutora Ana Paula, não é só a fixação biológica que atende 5 vezes mais a parte de nitrogênio comparado com o fósforo. O fósforo é o fator mais limitante do nosso solo cerrado. Tá certo? O que foi feito lá? Introduziu-se atividade microbiológica diferenciado, associado à matéria orgânica. Então, a atividade, não só fixação de biótipo, mas o equilíbrio de atividade microbiológica do solo, mais a própria planta com capacidade fotossintética maior, permitiu que ela chegasse a 231 sacos. E sem nunca se imagina. No Brasil, então, a primeira coisa que nós temos que fazer, matéria orgânica para o cerrado. Tem várias metodologias. E desenvolver imediatamente mais estirpes diferenciados de Bradrhizal japônica e Ocani.
porque praticamente a indústria de Bratislava, Japão e Okinawa pararam no espaço. Nós não temos muita variabilidade, ao passo que nossos solos são extremamente variáveis. Aí sim, nós vamos passar de 150 que o Brasil já tem para 200 sacos. Muito bom. Tranquilo. Nossa, queremos agradecer a todos que participaram conosco nessa live. Temos várias perguntas, mas em função do tempo, não temos possibilidade de fazer todas as perguntas, mas eu sugiro, né, que todos possam acompanhar, né, lá na página do professor Tuneu. E tem mais informações. Perguntaram também aqui sobre tópicos da soja proativa, né, o método Dr. Tuneu. Sobre a soja, eu acho que lá vocês terão oportunidade de ver os tópicos. E para a gente encerrar, né, eu gostaria mais uma vez de agradecer essa grande oportunidade de compartilhar conosco os seus conhecimentos. E para encerrar, qual a mensagem que o senhor deixaria aí para os nossos estudantes, para os nossos jovens pesquisadores e para os nossos melhoristas, nossos jovens melhoristas em processo de formação, em especial aos melhoristas de soja? Ok. Primeiro, ouvir, dar atenção aos colegas, observar o que eles estão fazendo, participar com eles. Se você tem ideia, falar, conversar e, o mais importante de tudo, pensar no bem do próximo. Se o próximo sente bem com o que você está falando, está agindo, só tende a crescer. Ao crescer, teremos então um relacionamento familiar, de amigos, de colegas, de professores, de município, de cidade, de país e do mundo. E o mais importante, se você tem alguma coisa que acha que vai dar certo e é bom para a sociedade, passe para os outros e tenta realizar. Não fique escondido. Essa é a mensagem que eu passo para todos vocês. Muito obrigada, professor Eu Tuneu. que Muito agradeço. obrigada por essa oportunidade, né, que tivemos de ter essa grande satisfação de conectar com o senhor, né, mais uma vez, sempre Okay. um grande aprendizado para todos nós. Muito obrigada. Agradeço a todos que entraram e participaram. E quero agradecer, né, especialmente a nossa equipe aqui do programa Soja, em especial aos nossos estudantes de graduação e pós-graduação que divulgaram, que participaram. Sem vocês, sem esse trabalho em equipe, é impossível a gente, né, progredir. Concordo Então, muito perfeitamente. obrigada. Ok. Muito obrigada a Muito obrigado por todos. todos vocês. Aos Um grande que abraço para você, Ana Paula, e acompanharam, para todo mundo. fiquem Ok, obrigado. com Deus. Tenha todos uma excelente semana. Okay. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém. Okay. Até.